Quando nos tornamos adultos, muitas vezes as histórias que nos alimentavam quando crianças perdem o encanto e passam a ser apenas mais uma lembrança do nosso passado. Nossos filhos crescem e achamos que o tempo das histórias ao pé da cama se encerraram. Deixamos de dar a elas a importância e, como alguém que abre mão de uma herança sem ter a noção do seu valor, tentamos preencher a vida com objetos e entretenimentos, sem saber que o maior tesouro de todos está na ponta da língua. Eu sou Flora Manga e sejam bem-vindos à nossa fantástica loja de histórias. Há muito tempo atrás, numa terra longínqua e misteriosa de elefantes, leões e baobás, existia um palácio belíssimo. As paredes deste palácio eram todas feitas de mármore, com detalhes de marfim. Os tapetes do chão eram feitos com os pelos dos mais raros animais e ali era servido todos os tipos de comidas e iguarias raras e exóticas. Era uma riqueza de invejar qualquer rei europeu. Neste palácio vivia o chefe desta nação e seus filhos. E vejam só, apesar de toda a riqueza e opulência, sua família não era feliz. Andavam sempre cabisbaixos, soturnos, nunca eram vistos sorrindo ou brincando com as outras crianças. E eram magros, tão magros que davam para contar as costelinhas com o dedo. E essa tristeza e magreza dava-lhes um aspecto assombroso, com olheiras profundas, o que assustava as outras crianças e até mesmo os idosos. O chefe, tentando descobrir o motivo dessa estranha doença espiritual, mandou chamar os melhores médicos do Quênia. Eles vieram de todas as partes com seus chás e tratamentos e de nada adiantou. O problema da sua família não é no corpo, é de outra natureza. Você precisa de magos, disseram os médicos. Então o chefe mandou trazer os mais famosos feiticeiros e curandeiros que vieram até da Etiópia e do Sudão. Eles realizaram todo tipo de sortilégios, rituais, magias, poções mágicas, mas nada conseguia trazer a felicidade para a família do chefe. O problema da sua família não é espiritual, é físico. As crianças precisam de médicos, disseram os feiticeiros. E assim a família do chefe definhava, dia após dia, até que enfim ele decidiu. Eu mesmo irei encontrar a cura para a minha família. Vou encontrar a pessoa mais feliz do mundo e pedir a ela o segredo da felicidade. E se ela não me der, eu arrancarei à força. Ele não era chefe à toa. Um chefe africano precisa ter sido o mais corajoso guerreiro da nação. Ele preparou-se para a jornada, vestiu-se com uma capa para não ser reconhecido, levou sua lança de guerra escondida em panos e partiu. Ele ia de vila em vila tentando encontrar a pessoa mais feliz do mundo. Ele andou por todo tipo de terras, conheceu muitas outras tribos, mas não conseguiu encontrar a pessoa mais feliz do mundo. Viajou por um ano e então retornou de mãos vazias. Só me resta ficar com eles, esperando que definha até o fim e eu possa enterrá-los. Pensava com uma tristeza imensa. Quando estava de volta à região do seu palácio, logo no início do povoado, ouviu uma risada gostosa que lhe aqueceu o coração. Seguiu o som e chegou a uma casa muito diferente da sua. Era um quimbembe de palha, sem janelas e com o chão batido, uma pobreza que o chefe nunca havia conhecido, já que quase não saía do palácio. Quando chegou na porta, ele viu uma família, mas diferente da família dele. Eram muito
muito alegres e joviais. O chefe perguntou aos vizinhos e descobriu que aquela família, apesar de ser a mais pobre da vila, estava sempre feliz e sorrindo. Passava o dia brincando e cantando com os amigos. Apesar de muito pobres, eles tinham uma pele linda, de uma negritude brilhante, macia. Seus lábios eram vermelhos e os olhos vívidos e penetrantes. Qualquer um que os conhecia logo se encantava. E com o chefe não foi diferente. Mandou seus soldados levarem o pai daquela família até o seu palácio. Diga-me, disse o chefe, por que os seus filhos são tão felizes e saudáveis, enquanto os meus são tristes e doentes, mesmo que tenham tudo o que desejam? Que tipo de remédio ou magia você utiliza? Conte-me ou mato-lhe. Perdoe-me, chefe, eu não tenho segredo oculto. Eu alimento os meus filhos com carne de língua. Isso os faz saudáveis e muito felizes. Camponês, pode repetir o que disse? Claro, meu chefe, alimento os meus filhos diariamente com carne de língua. O chefe ficou encantado com aquela solução simples. Talvez fosse um feitiço de terras orientais e que os feiticeiros mais famosos desconheciam. Ou talvez as línguas tivessem algum efeito curativo nas pessoas. Ele então convocou empregados e caçadores e disse: quero que tragam para mim línguas de todos os tipos de seres viventes que caminham, rastejam, nadam ou voam. Com essas línguas, o cozinheiro irá preparar a sopa da felicidade. Os empregados e caçadores saíram para comprar e caçar todo tipo de língua. Então, trouxeram língua de cachorro, gato, rato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra, hipopótamo, peixe e até língua de insetos. Cozinheiro, faça uma sopa com todas essas línguas e sirva meus filhos. O cozinheiro achou aquilo muito estranho. Pensou até que o chefe estivesse enlouquecendo, mas tinha juízo e quem tem juízo obedece. E lá foi ele preparar a sopa, que ficou pronta no meio da noite. O chefe foi ele mesmo alimentar sua família com a sopa de língua. Ele se assustou. Havia passado um ano e a aparência dos seus filhos estava ainda pior. Ele então alimentou um por um, direto na boca. Com muito esforço, eles consumiram aquela sopa nutritiva. Os dias passaram e o chefe continuava alimentando sua família com carne de língua. Coitados, mas eles não melhoravam. Pelo contrário, pareciam que poderiam morrer a qualquer instante. O chefe ficou desesperado. Mandou trazer novamente o camponês. Eu não acredito! Você, pobre camponês, mentiu para mim! Disse o chefe nervoso, e como punição, irá me entregar os seus filhos e eu te darei os meus em troca. A palavra do chefe da vila era lei e o lavrador, mesmo contrariado e triste, entregou os seus 2 filhos e levou para casa os filhos do chefe. O tempo passou e os filhos do lavrador, agora, vivendo com o chefe da tribo, mesmo tendo tudo do bom e do melhor, começaram a ficar tristinhos e a emagrecer. O chefe lhes ofereceu brinquedos, jogos e até joias, mas eles não conseguiam mais sorrir e perderam pouco a pouco o brilho do olhar. Não importava o que o chefe fizesse, ele não conseguia fazer as crianças felizes. Um dia, a consciência pesou e ele decidiu devolver aqueles meninos de volta para o pai. Eles não iriam sobreviver muito tempo no castelo. O chefe, então, foi à casa do lavrador e com um aperto no coração, pois imaginava que a essa altura os seus filhos já teriam morrido. Mas qual foi a surpresa do chefe quando, ao chegarem
frente à casa, viu seus 2 filhos cheios de vida, sorrindo, cantando e brincando. A cor havia voltado-lhes a face e um novo brilho havia surgido em seus olhos. Eles corriam e brincavam com as outras crianças da aldeia, libertando aquela energia que somente crianças alegres possuem. Mas como é possível? Crianças! Papai, qual foi a alegria das crianças ao ver o seu pai? Papai, deixe-nos morar aqui, não queremos mais voltar para o castelo. Meus filhos, me contem o que esse homem deu para vocês que fez tão bem. Histórias, papai. O senhor camponês conta-nos todos os dias as mais fantásticas histórias dos deuses, a história das coisas, das tribos. Ele nos descreve o nascer do sol e nos fala da lua e das estrelas. E antes de dormir, ainda nos canta uma canção sobre algum feito de um dos nossos ancestrais. Nesta hora, o chefe entendeu o significado de carne de língua e convocou novamente o camponês ao palácio. Quando este chegou, ele se levantou da cadeira de chefe envergonhado, abaixou a cabeça e segurou as mãos do lavrador. Certamente és um homem muito sábio, disse ele, pois você sabe que o maior presente que um pai pode oferecer aos seus filhos é a sua presença, sua sabedoria e suas palavras. Carne de língua. E isto tu me ensinastes bem. Os filhos do chefe, vendo que seu pai havia compreendido o significado da paternidade, voltaram para casa. E a partir daquele dia, contam os quenianos que o chefe contava uma história diferente todas as noites. E mais que isso, devolveu os filhos ao lavrador, deu-lhe uma nova e bela casa e nomeou aquele pobre homem a um cargo novo e especial. Ele agora tinha a função de contar e ensinar as histórias a toda a gente, sendo por isso o primeiro contador de histórias oficial do Quênia. Daquele dia em diante, o chefe deu aos seus filhos o maior presente que se poderia imaginar. Ele deu seu amor e atenção e encheu suas vidas de carne de língua, encheu suas vidas de histórias.